E depois temos um outro algoritmo, que é o vizinho capa mais próximo. Eu, por acaso, traduzi assim, portanto, fiz uma tradução livre da coisa, mas em inglês seria nearest K neighbor. Portanto, a tradução que vocês veem aqui é livre, fui eu que fiz. Portanto, não se espantem se forem para outros sítios ou para outros autores e encontrarem uma tradução diferente. Mas então, como é que funciona o vizinho capa mais próximo? Vamos imaginar que vocês fizeram uma recolha de dados e acabaram com esse gráfico. Por exemplo, vamos dizer que vocês foram contratados pela Segurança Social, que por acaso em Angola não acontece muito isso, mas por exemplo no Brasil, o Estado remunera, portanto dá um auxílio às famílias que pertençam a certa classe social. Portanto, se a família for de classe baixa, recebe um X do Estado que é para ajudar com as contas em casa. Então, vamos imaginar que a Segurança Social vos contrata e a ideia é justamente que se crie um algoritmo que consiga classificar as famílias em tanto classe baixa, classe média ou classe alta, para saber se faz sentido dar essa ajuda à família ou não. Então, o algoritmo logo que pularia para a cabeça seria o vizinho capa mais próximo. Como é que funciona o vizinho capa mais próximo? A ideia do algoritmo consiste em agrupar dados que têm uma certa característica, né? Então, por exemplo, se nós olharmos aqui para esse gráfico, conseguimos ver que há pontos que estão mais ou menos próximos um dos outros, né? Que são mais ou menos vizinhos um dos outros, que depois seria só uma questão de acharmos a distância máxima necessária para considerarmos que certos pontos fazem parte do mesmo grupo. Então, por exemplo, para esses 3 grupos que vemos aqui, nós podemos ver que, se calhar, posso estar enganado, mas se calhar a distância entre esse ponto e esse ponto é a maior distância entre os vários pontos que estão por aqui, dos vizinhos. Então, essa seria a distância mínima, aliás, a distância máxima, para considerarmos que todos os pontos que tiveram uma distância inferior a essa façam parte do mesmo grupo. Então, com base nisso, podemos ter classificações. Tudo que está aqui é famílias de classe baixa, tudo que está aqui é famílias de classe média, tudo que está aqui é famílias de classe alta. Portanto, mais uma ideia de negócio, se quiserem depois vender isso à Segurança Social de Angola, só não se esqueçam de me dar os meus 10%, porque é que dá a ideia de negócio. Mas é basicamente essa a ideia. O vizinho capa mais próximo agrupa os pontos com base em alguma proximidade que os dados tenham. O vizinho capa mais próximo, dentre os meus algoritmos básicos, dentre os algoritmos básicos, é o meu favorito, por uma questão muito simples, que é, se bem que não tem nada a ver com isso, não tem a ver com o aprendizado supervisionado, mas sim com o não supervisionado, mas com o vizinho capa também pode-se fazer algo que se chama de detecção de anomalia, né? Então, vocês imaginem, mais uma ideia de negócio, lá está, que são recrutados pelo Banco Sol para criar um algoritmo que permite detectar transações anómalas, né? Isso é, com base no histórico das transações de um cliente, vocês têm que criar um algoritmo para saber se as futuras transações do cliente podem ser anómalas, no sentido de roubaram-lhe o cartão ou lhe clonaram o cartão, assim, para depois o sistema poder bloquear essas transações de maneiras a criar maior segurança nas transações. Então, usando o conceito do vizinho capa mais próximo, vamos imaginar que esse eixo é o eixo que determina a distância entre a morada do cliente e o sítio onde foi usado, né? Onde o cartão foi usado, no caso, que é um dado muito importante, porque assim os bancos, por exemplo, sabem que não, essa pessoa é de Luanda, mas de repente aparece uma transação na China, né? Eles conseguem medir a distância entre onde a pessoa tem a morada registrada e de repente a transação aparece na China, né? Pelo menos já tem um dado para saber, essa transação não parece muito fidedigna, já que o nosso cliente nunca viajou para a China, de repente compra, sei lá, uma galinha na China, isso
pode parecer estranho. Então, o eixo X seria a distância entre a morada registrada do cliente e onde a transação foi efetivamente registrada, e o eixo Y podia ser, por exemplo, o montante realizado, né? Então, em condições normais e tal, com base no histórico do cliente que vos dão, vocês podem obter esses pontos que estão aqui. E o vosso algoritmo agrupa esses pontos. Aí, de repente, caso surja uma transação que esteja fora desses pontos, mais para fora, como esse, por exemplo, que está, como vocês podem ver, está distante de todo o resto, né? O vosso algoritmo logo apita: oi, calma aí, porque esse cliente geralmente, em termos de distância da casa, vamos dizer que tipo, até aqui mais ou menos é Portugal, em termos de distância da casa, geralmente faz compras em Portugal a esse valor, mas de repente faz uma compra na China, portanto fora do padrão que nós desenhamos com base no histórico. Então aí se calhar pelo menos eu posso redesenhar isso, porque não seria bem assim, é mais uma área, é mais ou menos essa área, né? De maneira que todas as transações aqui fora dessa área, tanto fora do histórico, fora do padrão, o algoritmo berraria: ei, calma aí, porque isso pode ser que não tenha sido feito pelo cliente, porque está fora da área com base no histórico de compras que temos do cliente. Portanto, o vizinho campo mais próximo também pode ser usado para a detecção de anomalias.